A gente precisa falar sobre a Tunísia. Tunísia não é como a maioria dos países da região da África do Norte e do mundo árabe. Mais de 2000 anos atrás, tinha uma região aqui, que hoje é conhecida como parte da Tunísia, que se chamava Cartaz. Era uma das principais cidades-estados daqui dessa região do Mediterrâneo. Ficava num cruzamento entre o mundo árabe, entre a Europa, diferentes países e culturas. Tinha um porto super movimentado. Essa cidade era referência às outras cidades-estados, como Roma, temiam Cartaz. Eventualmente, depois de guerras e conflitos, Roma destruiu Cartaz e a Tunísia passou a fazer parte do Império Romano. Nos séculos seguintes, a Tunísia passou de mão em mão. Diferentes povos controlaram o que hoje é a Tunísia, até que apenas no século passado a Tunísia conquistou a sua independência da França. Então, ainda que a religião oficial do país seja o islamismo, eles têm conexões muito fortes com a Europa, têm uma mentalidade muito aberta. Aqui, mulheres e homens têm os mesmos benefícios, os mesmos direitos, e ainda que os árabes foram um dos povos que controlaram essa região, hoje eles representam apenas 4% da população da Tunísia. A maioria das pessoas aqui, se você perguntar, então qual é o seu povo, qual a sua origem, eles vão dizer que eles são dos Berbers. E eu tenho um dia para explorar Tunis, que é a capital, e essa região. Hoje a gente começa o dia por Cartaz, que é justamente a cidade-estado tão temida pelos outros países no mar Mediterrâneo. Eu fechei um tour através do site Viator, ou Viator, e durante o dia inteiro hoje eu vou conhecer a história, a cultura e as atrações dessa região da Tunísia. Na primeira parte do dia a gente vai estar visitando justamente a área de Cartaz. Aqui, depois que os romanos destruíram, eles construíram algumas coisinhas, como uma das mais antigas banhos públicos. Como é que chamava mesmo na época dos romanos? Banheira pública. Eles chamam de bath, Roman bath. Ou seja, a gente está caminhando por uma área super histórica e riquíssima em arqueologia. Eu já falei para vocês o quanto eu amo a arqueologia. E eu decidi, para aproveitar mais, fazer um passeio justamente com um guia privado. Claro que me custou 4 vezes mais do que se eu estivesse fazendo com um grupo, mas pelo menos ela me dá as dicas, me dá as instruções, responde minhas perguntas. Aqui. Can I introduce you on my video? Why not? Yeah? I'm the beautiful lady in Tunisia. Hi, you. good morning, Brazil. I don't know if I'm beautiful lady or not. Yes, you are. I thank you for coming. Thank you to send me Diego, right? That's and my it's pleasure. a pleasure for me to give you this opportunity to introduce my country. I'm not working with you. I'm just the ambassador of my country. She's very eager to show the history and the interesting things about her country. Try to come, I'm here. What could you tell my guys here, my friends, the thing that they cannot miss in Tunisia? One thing that they really need to, they will really enjoy if they come and see. You know what makes you to be happy? It's a safe country. Mm-hmm. Really, people-friendly country. Mm-hmm. And you are welcome in any place you visit Tunisia. I'm not doing on my best, I've said already, to Diego, right? Yeah, I love this nice. name, Diego. It's not we doing our best to be nice to you. This natural. commercial smile. He's not my client. He's my guest. He's Tunisian guest. Só para vocês se situarem melhor, Cartaz esteve no seu ápice alguns séculos antes de Cristo. E em 146 antes de Cristo foi quando os romanos finalmente conseguiram conquistar e destruir Cartaz. Mas eles abandonaram essa região por muito tempo. A maioria das pessoas fugiram para outras partes do país e quem ficou sofreu muito porque eles destruíram a agricultura, destruíram a infraestrutura da cidade. Cerca de 100 anos depois que os romanos destruíram Cartaz, eles voltaram aqui e começaram a reconstruir algumas partes da cidade e deixar sua marca. And this is what's in front of us. It's the water heating system, right? Essa região aqui que a gente está visitando eram as romanas, as banheiras romanas, os banheiros romanos, como é que chama, gente? Tem que lembrar. E foi construída por volta do século II depois de Cristo. Gente, fazer um passeio desse com um guia é extremamente recomendado, mesmo que você venha num grupo, porque senão você vai ver todas essas ruínas, esses pilares, você não vai entender nada, não tem muita explicação em inglês, muitas placas, e o guia é fundamental para você, de fato, entender onde você está caminhando e o que você está vendo na sua frente.
É interessante que, apesar de que os franceses estiveram aqui, foi o último país a controlar a Tunísia, os italianos deixaram essa marca muito forte. Então, a minha guia estava dizendo que eles têm muito de italiano, eles comem muito espaguete aqui, e o jeito que eles falam na Tunísia tem muito do estilo italiano, desde a época dos romanos. Porém, existe também uma certa rivalidade entre Itália e Tunísia, ou pelo menos do ponto de vista das pessoas aqui da Tunísia, que tem um pouquinho de ressentimento ainda por essas guerras e batalhas e a forma como os romanos destruíram Cartago. E já um detalhe um pouco mais triste, gente, é que por aqui não tem estátuas. No século passado, muitos arqueólogos e estudiosos vieram para cá para estudar essa região da Tunísia, mas infelizmente levaram muitas das peças que foram descobertas para os museus da Europa. Então tem estátuas de Cartago que você vai encontrar hoje em Roma, em Paris, em Londres. It's written the name of the emperor, Antony. Se vocês quiserem visitar essa área de Cartago por conta própria, dá cerca de 20 minutos do centro de Tunis. A entrada custa 10 dinars, o dinheiro local. Eu paguei um extra por conta da câmera, eles consideram essa câmera equipamento profissional, mas um dinar é como, sei lá, menos de 50 centavos de dólar. Chegamos numa outra seção agora. Para vocês entenderem melhor, Cartago é uma cidade, hoje ainda é uma cidade, tem uma parte residencial hoje. Na verdade, andando por aqui você vê uns casarões, umas mansões, oficiais do governo e artistas vivem por aqui. E espalhado pela cidade tem esses sítios históricos, essas atrações. Os 10 dinars que a minha guia pagou para mim, porque no meu caso está incluso no pacote, e conforme a gente vai indo nas atrações, eles vão só dando um carimbozinho. Aqui tem uma explicaçãozinha, gente. Isso aqui é a Cartago original, antes dos romanos destruírem e reconstruírem. Então não tem um anfiteatro ainda, não tem os aquedutos ainda, mas era uma cidade muito poderosa na região. Você vê que tinha 2 muralhas para proteger a cidade, e aqui é o mar Mediterrâneo. As coisas que eles tinham de muito forte aqui era a construção de navio, a indústria naval. A forma como eles construíam as embarcações aqui foi imitada por vários países do Mediterrâneo. Quando eu mencionei no Insta que eu tinha acabado de chegar aqui em Tunis, uma das coisas que vocês me perguntam, se ainda não me segue no Insta, tá aqui, viu? Diogo Quirilos, lá que eu posto os stories, as fotos em tempo real, assim vocês sabem onde que eu estou no mundo no momento que vocês assistem esse vídeo. Então vocês perguntaram sobre questão de segurança. Tunísia, por conta dessa cultura tão aberta, tão século XXI, tem alguns inimigos, digamos assim, alguns radicais religiosos não gostam dessa forma como a Tunísia trata as mulheres, que as mulheres aqui têm total liberdade. Então eles querem que a Tunísia volte-se para aquele fanatismo, e por isso mesmo de vez em quando acontecem ataques terroristas aqui na Tunísia. Não é comum, a cada alguns anos acontece alguma coisa que vai parar nos jornais, mas infelizmente acontece porque a Tunísia é muito moderna para alguns radicais. Para vocês terem uma ideia do quanto a Tunísia é diferente dos países daqui da região, do norte da África e do Oriente Médio, até o dia livre deles é o domingo. E o nível de educação dele, o nível de alfabetismo é muito alto para a região. E isso acabou sendo uma das causas da Revolução de 2011, quando o povo estava insatisfeito com o governo, muitos casos de corrupção envolvendo o presidente, especialmente a esposa dele, que era mafiosa, e eles começaram a revolução e expulsaram o presidente e a esposa dele e restabeleceram um governo democrático com eleições e tudo. Esse movimento, essa revolução, acabou inspirando outros países da região a se revoltarem contra os seus governos também. A diferença é que na Tunísia foi uma revolução pacífica, foi com protestos, o povo tomou as ruas e expulsou o presidente. Outros países não tiveram a mesma sorte. Do you feel that the tourism in Tunis is back to normal? It's already back? Little by little. Oh, little by little. Why? Because we need the media. We need tourists like you to check, to come and to see really the reality, if it's safe. Tunis is cheaper, right? Because our dinar is a little bit down, right? So this is why Tunis is a good destination for a big safe, family. The cost is lower than other destinations, and there is so much to see, so much history. We found the bones of the horse. Like for us, when we celebrate, we sacrifice the sheep. E como qualquer cidade romana, tem que ter um teatro romano.
Esse aqui é um que ainda é usado nos dias de hoje. Eles montaram um palco aqui e tem música aqui, tem festival há quase 2000 anos. Summertime people they work half a day. From 7 to 1 and from 8 to 2. Can you pronounce again the name of this? Sidi Bou Said. Sidi Bou Said. He's the holy man. He was a philosopher. He did a lot. He helped the poor. Então a gente está nessa parte de Tunis, que pertence a Tunis, chamada Sidi Bou Said, onde ficou muito famosa por conta dos edifícios aqui, que são todos brancos e azuis. Por que essas cores eu ainda não descobri. Eu achei alguns lugares que a gente visitou até agora muito tranquilos, quase que desertos. Ela explicou que em parte é porque é baixa temporada. Eu tô aqui no inverno, né? Tanto é que de manhã tava bem fresquinho, tava assim 10, 12 graus, agora já tá 20 e poucos graus. E a outra razão é por questão de segurança. Infelizmente tem muita gente ainda com medo de vir para a Tunísia, apesar de ser bem seguro, muito mais seguro do que outros destinos turísticos. Português. Benfica, Lisboa, Sporting. Ó, Lisboa, ó, Portugal. E aí? Tudo bem? Sou do Brasil. Bem, Brasil. Brasil. Portugal. Tchau. A minha guia explicou porque essa combinação de cores. O branco é simplesmente para reduzir um pouco o calor. No verão chega a fazer 45 graus, então eles pintam as paredes de branco para evitar cores escuras, na verdade, né? E o azul, tá aqui a razão do azul, o mar Mediterrâneo. Agora paradinha para almoço, começando com brica, que é essa fritura que vem com ovo dentro, às vezes vem com atum, vem com outras coisas, e agora um peixe pescado aqui no Mediterrâneo. Nesse programa a gente visita as quatro atrações, as 4 áreas principais aqui de Tunis. Visitamos 2 de manhã, depois do almoço a gente vai visitar mais 2. A Tunísia foi controlada por diferentes povos, diferentes impérios ao longo da sua história. E agora a gente está entrando num dos redutos do Império Otomã. Estamos agora no Bardo Palace, que foi originalmente residência dos otomanos. Construído originalmente nos anos 1200, o palácio passou por várias restaurações e vários donos diferentes, várias fases, e hoje é possivelmente o principal museu do país. Esse museu ele é muito popular porque tem alguns dos mosaicos mais famosos desde a época do Império Romano. E esses mosaicos serviam não só para embelezar as residências, mas também para contar a história do povo. E nessa sessão aqui a gente está na acomodação privativa, como chama, nos aposentos do rei. Naquela direção fica o harém dele. Então ele escolhia uma moça ali, trazia aqui no seu apartamento, no seu quarto privado, e aqui está a sua cama. Agora chegamos numa parte super histórica da cidade que foi desenvolvida pelos otomãs, que é dentro da Medina. A partir daqui fica bem louco andar, então vamos entrar nos labirintos aqui na Medina. Aqui onde tem todo tipo de loja e café, então aqui ela quer muito me mostrar porque ela disse que é uma área bem típica, onde os locais, o povo local, vem e usa muito e faz compras e toma e come. هو يعمل في reportage عليك وعلينا. عمل له هو. Give me your hand, this hand. Okay. Hey, you're gonna be all perfume, right, son? We do like this. Let's go. Okay. This is the charm. This is Outra. show them how you are perfume man, right? Would you like this? At the rose, Linda. This way. Esse tem cheiro de flores, é muito forte.
isso é concentrado. Então, até aqueles perfumes famosos na Europa usam esse tipo de concentrado na sua fórmula, segundo o pessoal aqui, né? This is the Não secret, álcool, yeah. Concentrate. This is when it's Não so álcool. concentrated. Não leva álcool, No, gente. It's natural, no chemic, nothing. Natural, sem, For the baby, for sem anyone. químicos. Musk. Musk. Remember the right. Isso é muito gostoso, gente. É muito forte. É muito bom. Agora a gente está passando do lado da primeira mesquita da África, da região norte da África. Isso, originalmente era uma universidade que funcionava junto com mesquita. Mas desde que a Tunísia conquistou a sua independência, eles separaram religião do sistema educacional. Então agora é só mesquita. Completamos o nosso tour pelo bazar, mas fizemos assim, cerca de 10 ou 20% só. A área é enorme e tem todos os labirintos e tem outras entradas e saídas. Aqui estamos na divisão entre a cidade antiga, da época dos otomanos, e a cidade nova, que foi construída justamente para a expansão de Tunis. Eu encerro por aqui, agora tá na hora de fechar a mala, porque amanhã tem viagem. Amanhã é dia de realizar um outro sonho. Vamos pro Egito. Se vocês gostaram dessas informações, aperta no joinha aqui, gente, compartilha, deixa o seu comentário. O que vocês acharam da Tunísia? Ficaram com vontade de viajar? A gente se vê no próximo episódio de algum outro país. Vamos explorar esse mundão?